Vamos fazer leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 24, onde está escrito assim na palavra do eterno nosso Deus: sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo: em Cristo. Romanos 6, versículo 11. Romanos 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Diga comigo: em Cristo. Diga: em Cristo. Versículo 23, no capítulo 6, mais um texto para servir de base. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Diga comigo: em Cristo. Diga: em Cristo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Eu quero pregar debaixo do tema privilégios em Cristo. Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Queridos, como de costume, todas as quintas-feiras, estamos pregando sobre as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. Estamos ainda dentro da carta aos Romanos e devemos ficar dentro dela ainda um bom tempo. Agora, queridos, eu pensava em trazer-lhes uma palavra expositiva. E expositiva é quando o pregador pega um capítulo e ele vai decorrendo ou discorrendo versículo após versículo, exaurindo do texto verdades para edificar a vida das pessoas. Esta é a palavra expositiva. Mas eu estou dentro da temática, onde se dá ênfase em um tema. Não somente em um capítulo, mas vários textos ou capítulos que estão conectados com o mesmo assunto. A isso chamamos de mensagem temática. Amados, chamou-me a minha atenção a palavra em Cristo. Eu sei que quando chegarmos, se Deus permitir, na carta aos Efésios, ali sim a palavra, a frase em Cristo, ela vai se repetir como nenhum outro livro ou carta da Bíblia irá dizer tantas vezes a expressão em Cristo, como em Efésios nenhum outro lugar haverá. Todavia, quando em Romanos estamos, aqui também pelo menos 10 vezes, em uma carta de apenas 16 capítulos, por 10 vezes o apóstolo Paulo, que é o mesmo que vai escrever os Efésios, mas Paulo ele ainda fica neste assunto de estarmos em Cristo, de estarmos fundamentados em uma pessoa. Queridos, a preposição em grego é muito parecida com em português. Inclusive a língua portuguesa, ela é filha, assim como o espanhol, assim como o italiano e assim como o inglês, são línguas oriundas do latim e do grego. É como se um pai grego e uma mãe latim gerassem filhos. Essas línguas latinas, elas são oriundas do latim e do grego. Por conta disso, é normal você achar palavras
que são parecidas, mas eu vou me concentrar aqui na expressão en Christos. Christos é Cristo em grego. Agora, en é uma preposição, como eu antes dizia, que dá o sentido de lugar, que dá o sentido de local e dá o sentido de posição. Então o que Paulo está querendo dizer é que existem pessoas que estão posicionadas em Cristo, estão localizadas em Cristo. Há pessoas nesta terra que estão no mundo, há pessoas que estão na perdição, há pessoas que estão no pecado, há pessoas que estão vivendo uma vida paganizada, há pessoas nessa terra que estão em perdição, mas há outras, e congrego aqui neste lugar, que estão em Cristo e em Cristo, glória a Deus. Eu quero falar rapidamente de 10 privilégios que você tem e talvez não havia se dado conta que os possuía. O primeiro privilégio é o privilégio da redenção. O capítulo 13, versículo 24, a Bíblia diz: sendo justificados. E é possível que eu já tenha pregado esse texto, e é certo que sim, em outras quintas, mas por vezes nós vamos repetir algum versículo, pelo menos até sairmos do capítulo 7, eu posso voltar para o 3. Então, estamos agora no 13, esse texto eu devo ter mencionado, mas repito, porque dá para tirar mais, dá para sugar mais verdades desse texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. A tônica desta pregação de hoje vai ser a palavra em Cristo. Mas vocês percebam que dentro do versículo onde aparece a palavra em Cristo, existe uma palavra-chave em destaque. Cristiano, tu sabe disso. Palavra-chave é aquela que está em destaque no texto. A palavra redenção, ela é a palavra-chave de Romanos 13, 24. Mas a redenção, ela só acontece em Cristo, na posição de Cristo, na pessoa de Cristo. Mas para lhe explicar o privilégio da redenção, eu preciso lhe avisar o que ela significa no texto grego e no contexto cultural da época em que redenção foi escrito. A politroses do grego é o que foi traduzido por redenção. Mas o que é a politroses? Naquela época havia um mercado de escravos humanos, havia escravidão humana. Graças a Deus ela não existe mais no mundo, praticamente. Talvez raros lugares ainda clandestinos deve acontecer algum tipo de escravidão mundo afora, mas não é popularmente sabido. Mas naqueles dias havia o mercado humano de escravos, e um escravo, ele podia ser redimido, ele podia ser comprado no mercado, e aquele que o comprava se tornaria o novo dono daquele escravo. E se comprou alguém do mercado de escravo, pode tê-lo como escravo seu, ou dar a ele a liberdade e dizer: eu te comprei para agora te fazer livre. A palavra apolutroses do grego, ela significa um
pagamento, porque uma pessoa comprava no mercado e não comprava na lábia, ela comprava pagando. Então o camarada ia lá e comprava, pagava o preço e dizia: agora tu és livre, eu estou te comprando com preço. Pagava e declarava a pessoa livre, declarava a pessoa comprada para ele. E geralmente quem assim fazia, comprava para declarar a este a liberdade. Jesus, ele nos comprou. Nós estávamos no mercado de escravos e Satanás detinha poder sobre as nossas vidas. Era ele que colocava as algemas em nós. Muitos que estão aqui hoje, abençoados, bem vestidos, bem alimentados, com a vida razoavelmente equilibrada, mas a tua vida nem sempre foi assim. Você esteve no mercado de escravos, mas chegou alguém e botou preço na mesa. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus não nos comprou com prata e nem com ouro, Caleb, mas Jesus nos comprou mediante o seu sangue, mediante sangue. Ei, eu tenho uma palavra para você. Você recebe esta noite a tua carta de alforria. Você não é mais escravo de Satanás. Você não é mais escravo da depressão. Você não é mais escravo do vício. Você não é mais escravo do pecado. Quem garante, pastor? Você garante? Eu não. Quem garante é o sangue. É o sangue de Jesus que te declara livre, livre, livre. Só quem é livre abre a boquinha para adorar. Segundo privilégio que nós temos em Cristo, segundo privilégio, o de viver bem. Explico. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, vírgula, mas vivos para Deus, no peito e na raça, não, em Cristo Jesus. A palavra vivo aqui do grego é zoao ou zoe. Da onde vem a palavra zoológico, por exemplo? O estudo da vida, logia zoe, quer dizer zoológico, estudo da vida animal. Aqui a palavra zoe quer dizer capacidade de respirar. Parece óbvio, né? É claro, pastor, nem precisava explicar isso, porque um vivo respira. Mas morto não. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos para Deus. E eu já expliquei aqui que tem gente que é criatura de Deus, mas ser filho de Deus é outra coisa. Tem um monte de gente aí fora que está vivo para o mundo, mas está morto para Deus. Mas tem um povo que entrou por aquela porta, que está morto para o mundo, mas está vivo para Deus. Quando a Bíblia diz que vocês estão vivos para Deus, é que a Bíblia está querendo dizer agora do verbo zoe, viver, que você passa a respirar. Eu não sei se você já se sentiu assim. Quem sabe alguma noite, talvez já deve ter acontecido com você, de se sentir sufocado, se sentir sem ar. Você vai buscar o fôlego e ele não vem.
Eu não sei se você já passou por uma sensação de afogamento. Eu não sei se você já se sentiu nessa agonia. Então, quando você respira, meu Deus, que alívio, que coisa boa, a gente poder respirar aliviadamente. Eu já contei aqui testemunho que eu já tive em apuros com Caetano dentro d'água nas férias, e eu lutei muito para conseguir socorrer ele e depois tentar me socorrer, mas só depois que chegou um guarda-vidas que eu consegui dar conta de nadar para mim mesmo, e eu consegui me safar, porque eu respirando não estava mais conseguindo. E que coisa boa é respirar, coisa boa é respirar. Só respira quem está vivo, mas a Bíblia diz que sem Deus o camarada está sufocado. Quantos casamentos estão sufocados? Quantas empresas estão na UTI? Quantos CNPJ já estão entubados? Quantos relacionamentos? Quantas pessoas não têm mais vida? Se eu abrisse para você as vezes que eu já escutei pessoas chegar para mim e dizer: pastor, eu já desesperei da própria vida, viver não tem mais sentido. Pastor, que bom que Deus me abençoasse com a morte. Eu já escutei isso uma dezena de vezes, porque o camarada já não está mais conseguindo viver. O sufocamento dos seus problemas, da sua vida problemática, está amordaçando ele. Mas entra a palavra, entra o Espírito de Deus, e aquele ou aquela que estava sufocado agora começa a respirar, começa a ganhar fôlego, entra o refrigério, entra a vida, entra o sorriso. Ei, alô, eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Jesus está chegando aí, trazendo vida. A partir desta noite, você que andava na UTI vai respirar. O tempo do teu alívio, o tempo do teu alívio está chegando. Quem crê nesta verdade, glorifique a Deus. Terceiro privilégio da vida eterna. Capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o Satanás paga também. Ele paga. O salário, a recompensa de quem está no maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, vai dizer a palavra. E a palavra jaz eu não preciso te explicar. Muitas vezes a gente precisa entrar em algum cemitério e ali está escrito nas lápides: aqui jaz fulano de tal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quantas pessoas estão sendo sepultadas vagarosamente, morrendo todos os dias, paulatinamente, de forma lenta. Camarada está caminhando para a cova. O relacionamento dele, a vida dele, a família dele, a vida financeira dele, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que tem uma vírgula, e depois da vírgula diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pela ciência. Não, em Cristo. Em Cristo tem vida eterna. A palavra eterna do grego
Aionios. Claro, parece óbvio, mas aionios quer dizer nunca termina. Claro, por isso a tradução diz eterno. Sem interrupção. Já imaginou você viver para sempre? Já parou para pensar isso? A Bíblia vai dizer em outro lugar: se esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Deus te dá vida aqui. Acabei de pregar no ponto anterior. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso não é para céu, isso é aqui na terra. Ele disse: aquele que perder pai, mãe, aquele que perder casa, aquele que perder bens, por amor de mim, terá 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna. Então esse negócio que Deus tem só céu, Ele tem, mas Ele também muda a tua história aqui. Aleluia! Você vai chegar lá, mas antes de chegar lá, você não vai entrar no céu com semblante de falido, de derrotado, de arrebentado, de aniquilado, não. Você vai entrar no céu cantando o hino da tua vitória. Agora muitas vezes eu penso em vida eterna, e nós temos que pregar e pensar nisso, porque a nossa religião, ela ultrapassa o túmulo. E de vez em quando eu me olho no espelho, viu? E eu me lembro, mas eu não tinha essa ruguinha aqui. Esse cabelo tá branqueando. Mas logo eu me lembro: calma, Diogo, tu vai ter vida eterna. Vai ter vida eterna e vai ressuscitar num corpo glorioso. Que coisa linda! Ei, irmã, eu tenho uma boa notícia. Talvez você não consiga visitar o Ivo Pitangui, o cirurgião plástico mais famoso do Brasil, mas se você envelhecer, deixa que envelheça. Se o teu cabelo branquear, deixa que branqueie. Se as rugas vierem, não tem problema. Você vai ressuscitar um dia em um corpo glorioso e vai entrar na vida eterna. Já parou para pensar? A Bíblia diz que há um inferno eterno, mas há uma vida eterna em Cristo. Tá bom para você? Era para você dar glória a Deus até em russo. É para dar glória a Deus em castelhano. Sabe por quê? Porque você tem vida eterna. Quarto privilégio de quem está em Cristo. Eu sei que eu já preguei, mas repito, que eu não ia deixar de fora. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eu expliquei que a preposição em no grego quer dizer local, quer dizer nível, posição. Você está na prateleira de Cristo. O Satanás chega lá em cima e te acusa teus erros, acusa teu gênio, acusa as rusgas que você teve durante a semana. Mas quando ele vai colocar lá o processo no trono para tocar na tua vida, o teu advogado de defesa se levanta. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Ele diz: para aí um pouquinho, Satanás, aqui não, porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Você é absolvido pelos méritos de Cristo. Quem pode glorificar?
Quinto privilégio, o privilégio do livramento. Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou. Glória a Deus. Quanta coisa ruim era para ter acontecido para você. Se Deus nos mostrasse. Bom, eu tenho ideia de alguns livramentos que eu tive no passado. Tem aqueles que Deus mostra: olha, te livrei disso, te livrei daquilo. Mas tantos foram os livramentos que nós ficamos sabendo, e outros tantos que não ficamos sabendo, e outros que ainda teremos da parte de Deus. Mas isso não acontece porque você é sortudo, não acontece porque você tem corpo fechado, nada disso. Acontece porque você está em Cristo. Em Cristo tem livramento. Eu tenho uma palavra para liberar esta noite na tua vida. Vai acontecer muita coisa ruim nesta terra, a Bíblia diz, mas para você não. Para você não acontece, porque tu tens segurança e promessa de livramento em Cristo. Ia acontecer algo ruim, mas não vai, só porque você está em Cristo. Vale um grito de glória a Deus. Só pelos livramentos que temos da parte dos céus. Sexto privilégio, o privilégio do amor de Deus. Romanos 8, versículo 39. Nem a altura, disse Paulo, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nenhuma criatura, seja do céu, seja da terra, debaixo da terra, nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Oh, aleluia! O amor de Deus está em Cristo. Existem 4 palavras gregas para amor. A palavra storge é o amor familiar, é o que eu sinto pelos meus filhos sentem por mim o que eu sinto pela minha mãe e meu pai. Amor storge, o amor família. Existe o amor fileu, é o que eu sinto pelo Cristiano, pelo Ricardo, pela Stephanie, que é o amor de irmão em Cristo. Se eu chegar para qualquer um de vocês e dizer eu te amo, você vai me entender que eu estou falando isso, irmã Terezinha, em Cristo. Então é o amor fileu, o amor de irmãos. Daí vem a palavra filantropia, fileu, amar o próximo. Agora existe o amor eros, e o amor eros é só o amor íntimo, é o amor do casal, é o amor hétero entre um homem e uma mulher, é o amor eros. Mas aqui não está escrito no texto nem eros, nem fileu, nem storge, mas agape. Agape é o amor que geralmente Deus é o sujeito da frase, e Deus está dizendo: eu não amo a humanidade por causa do santo A, do santo B, do santo C. O amor de Deus está em Cristo.
Quer saber se Deus te ama? Pergunte a si mesmo se você está em Cristo. Se você está na cachaça, eu não prometo que Deus te ame tanto assim. Se você está no baseado, no cigarrinho do capeta, eu não te prometo que Deus te ame. Se você está no pó, na cocaína, eu não prometo que Deus te ame. Se você está no crack, eu não prometo que Deus te ame. Se o teu prazer é amanhecer numa balada, eu não prometo que Deus te ame. Mas se você está em Cristo, se você está em Cristo, Deus te ama. Deus te ama. Sétimo privilégio, Romanos 12, versículo 5. É por isso que eu cito o texto, porque nada há melhor do que Bíblia dentro de uma igreja. Se você congregar em um lugar que não tem Bíblia, salte lá de dentro. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Em Cristo nós somos membros um dos outros. 1 Coríntios 15, a Bíblia vai dizer que o ouvido não pode dizer para a mão que não precisa dela. A boca não pode dizer para o pé que não precisa dele. A Bíblia diz, Paulo aos Romanos, que cada um Deus colocou no corpo para um propósito. Esse pé tem um propósito. Essa mão tem um propósito. Esse pescoço tem um propósito. Você não está na casa de Deus sem nenhum propósito. Você faz parte do corpo de Cristo. O que seria de mim sem a Stephanie ali na mídia? O que seria de mim sem esses obreiros? O que seria de mim sem esses músicos? O que seria de mim sem a irmã Jussara lá na tesouraria? O que seria de mim sem o Vanildo, que muitas vezes, hoje não foi o caso, mas toda quinta transportando pessoas para a casa de Deus? O que seria de mim sem as irmãs ali da recepção? O que seria de mim sem o Júnior aqui na técnica de som? Todos nós estamos no corpo por um propósito. Agora, percebeu que a Bíblia diz que nós somos um em Cristo? Para Deus não há rico aqui dentro, não há pobre, não há feio, não há bonito, não tem gordo, não tem magro. Para Deus não tem branco, preto, pardo, indígena. Nós somos um. Se você está em Cristo, tu é meu irmão. Tu não é mais do que eu, nem eu mais do que você, mas nós somos um em Cristo Jesus. Então aqui tem irmandade. Por isso que eu te chamo de meu irmão. E é por isso que esse costume das igrejas evangélicas não se perdeu. Tomara que nunca se perca. De chamar o outro de meu irmão. De meu irmão. Um dia eu estou no mercado e disse: paz do Senhor, irmão. Aí alguém que não sabia perguntou: é teu irmão? Digo: de sangue eu só tive um, e Jesus levou ele para o céu. Mas eu tenho milhares de irmãos. Eu tenho centenas de irmãos. E Jesus disse que daria 100 vezes mais em casas.
E eu tenho muito mais do que 100 casas. O camarada olhou e disse: "Você é rico, pastor?" "Não, é porque a casa do meu irmão eu posso entrar lá. Eu sei que eu tenho pouso, eu sei que eu tenho uma refeição e eles têm na minha." Deixa eu lhe dizer uma verdade: nós somos irmãos. Você não está sozinho, nós somos um. Se você está padecendo, isso tem que doer em mim. Se você está alegre, eu me alegro em você. Se você chora, isso tem que me fazer mal, porque nós somos um. Tem unidade na igreja. Aí fora, as pessoas querem tirar o rim uma da outra se puder. No comércio, no varejo, na indústria, nas repartições, você tem que se cuidar de todo mundo, mas aqui não. Aqui você tem irmão, você tem irmão. Somos perfeitos? Claro que não, mas nós somos um. Eu te amo em Cristo, eu sei que você me ama. Conta comigo, que eu sei que eu posso contar contigo. Quem crê, diga glória a Deus. Oitavo privilégio. O privilégio da exaltação. Eu nem ia colocar isso aqui. Pensei, eu vou pular esse. Parece tão... não soa bem você falar exaltação. Porque quando a gente fala exaltação, a gente pensa no âmbito negativo. Mas tem a exaltação de Deus. E eu não queria te privar, já que está no texto, eu não estou acima do texto. Se Paulo diz que tem, vamos pregar para o povo que tem. A Bíblia diz, Romanos 15:17: eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. A palavra gloriar-me em grego é kaurresis, quer dizer, é o ato de exultar, de gloriar, é o ato de exaltar. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu sem Cristo eu não era nada, mas nele eu tenho sido honrado, eu tenho sido exaltado. Ei, você se exaltar está errado, você se exaltar está errado, mas em Cristo não é você, é Ele que te exalta. Levanta a palma da mão para o céu. Eu quero profetizar que o Deus de Paulo vai exaltar você onde tu colocar a planta do teu pé. Você não vai ser tapete de Satanás. Ele quer te humilhar, ele quer te envergonhar, mas em Cristo, você vai ser honrado, exaltado. E cutuca a pessoa do teu lado e diga para ela: eu ainda vou te ver melhor, eu ainda vou te ver melhor do que você está hoje. Quem crê, abre a boquinha para adorar. Nono privilégio. Em Cristo você tem ajudadores. Romanos 16, eu gosto de Romanos 16. Sabe por quê? Porque Romanos 16, obviamente está acabando a carta, é o último capítulo. E agora Paulo fala menos em Deus, menos em teologia. Mas ele começa a falar de pessoas. Saudai a irmã Trifena, saudai a Trifosa, saudai o Helênito, saudai o Nereu e a sua esposa e a sua irmã. E ele vai
relacionando um grupo de pessoas. Mas quando chega no versículo 3 ou no 3, tem muita coisa e muitas pessoas que ele vai citar na sequência, mas ele diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. A palavra cooperador é do grego sinergos. E esse sin em grego é de onde vem a palavra sinergia. Sinergia quer dizer uma ação entre duas pessoas em um mesmo propósito. Daí vem a palavra siderúrgica, tudo palavras do grego. Sinergia, siderúrgica. Agora é sinergos, e ergos é trabalho. Então o que Paulo está dizendo é que a Priscila e Áquila, esposo dela, trabalhavam conjuntamente com Paulo. Ele está dizendo o seguinte: eu não fiz nada sozinho. Enquanto eu fazia força aqui, o Áquila e a Priscila fizeram no mesmo sentido, força para me ajudar. Ajudadores. Eu não sei se você está acostumado com opositores. Quem sabe você vem de um mundo. Quem sabe você vem de um ambiente e você só encontrou opositores. Você encontrou caluniadores. Você encontrou muita gente que fazia força ao contrário da direção que você estava fazendo força para se opor, para dificultar você. Mas ainda bem que você colocou os pés em terra santa esta noite. Sabe por quê? Porque esta pessoa que está do teu lado, ele é um sinergos. Ele vai ajudar você. Você não vai afundar não, porque se você afundar, vai ter um braço para te ajudar. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém abrindo porta para você. Tem alguém derramando lágrimas por você. Cutuca a pessoa do teu lado e diga para ela: eu te ajudo. Conta comigo. Eu te ajudo. Xarabacalacai. Sabraca da cantaraia. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Tem ajudador. Conversei essa semana com alguém. Ouvi o problema da tal pessoa. É normal. A gente que é pastor faz isso. Mas eu pude olhar no olho da tal pessoa e dizer: o teu problema passa a ser meu também. O camarada estava me conhecendo no dia e eu também ele. Eu estou dizendo: você estava sozinho, não vai estar mais. Eu quero que me dê notícias, porque a partir de hoje eu vou levantar uma campanha de oração por você. E o camarada pensou: nossa, estou conhecendo ele. Eu pensando o que o camarada estava pensando. Meu Deus, estou conhecendo o pastor hoje, e ele está dizendo que vai orar por mim. Ele quer saber notícias minhas. Ele disse que a minha causa passa a ser causa dele também. Sabe o que é isso? É porque eu li na Bíblia: sinergos, sinergos, você tem alguém para te ajudar. Você não está sozinho. A casa de Deus te dá amigos. A casa de Deus levanta guerreiros. A casa de Deus levanta pessoas para te ajudar. Encerro. 10º privilégio de quem está em Cristo. Quem está em Cristo tem o privilégio da aprovação. Romanos 16. Paulo vai falar de pessoas em Romanos 16.
Ele cita o Rufo, ele cita o Nereu, ele cita a Trifena, ele cita a Trifosa, ele cita a Pérside, mas agora ele vai citar a Apelles. Versículo 10. Saudai a Apelles, vírgula, aprovado em Cristo. Quem lembra quando eu falei aqui do aprovado? Dóquimos. Lembram? Estava tão ruim que ninguém lembra. Mas tudo bem. Por isso que eu tenho que pregar de novo. Tu lembra, Aline? Depois eu te dou um cafezinho. A palavra aprovado é do grego dóquimos. E dóquimos é uma expressão para moeda aprovada no comércio, não falsificada. Porque na época não tinha moeda em papel. Era tudo moeda. E sempre tinha uns espertos já naquela época para derreter o bronze, a prata, colocar lá a estampa, a gravura do imperador. Mas eles de uma moeda, eles faziam duas, porque eles derretiam, colocavam numa matriz de imprimir, colocavam lá a carinha do governador, do imperador. Porém o peso da moeda falsa era diferente, era um peso menor que a original. Quando essa moeda chegava nas mãos dos comerciantes, alguém tem uma moeda aí para me ajudar? Eu já fiz isso da outra vez. Só nota grande aqui, meu Deus do céu. Tem uma moeda, minha esposa tem. Mais um cafezinho. Quando chegava no comércio, o comerciante atirava no chão. Mediante o som da moeda, ele sabia se ela era dóquimos, aprovada, ou ela era reprovada por ser falsificada. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Em Cristo, Apelles, ele não era desaprovado. Aos olhos de Cristo, lá estava um irmão carismático, querido, de bom testemunho, que se ajudava, que ajudava os outros, que cumpria a palavra. E Jesus disse lá de cima: Paulo, o Apelles é aprovado, o Apelles tem som de adorador, o Apelles tem som de adorador. Cutuca a pessoa do teu lado, pergunta para ela: que som tu está emitindo? Qual que é o som que sai da tua vida? A respeito de Apelles, Paulo disse: o que sai dele é som de aprovação. Não adianta eu ser aprovado aos olhos da esposa. Não adianta você ser aprovado aos olhos do patrão. Não adianta ser aprovado aos olhos de A, B ou C e ser desaprovado por Cristo. Deus que me guarde, Deus que me guarde. Pode até alguém me olhar atravessado na rua e dizer: lá vai um pastor, não gosto de pastor, não gosto de Bíblia, não gosto da igreja, mas eu sei que lá no trono tem alguém que está dizendo: para mim é aprovado, para mim é aprovado. Ei, qual que é o som
som que você está emitindo, em Cristo tu não é desaprovado, em Cristo você é Doctmus, em Cristo você não é falsificado, em Cristo tu não é clandestino, em Cristo tu não é pirateado, em Cristo tu é aprovado. Fique em pé para dar glória a Deus. Leve que desce. Oracava da gassura bacandaraja. Você tem que se ajudar um pouquinho. O som não sai de Deus, o som sai de você aqui no texto. É você que emite o som que aprova a Deus. Que você possa chegar nesse altar hoje à noite e dizer: Deus, vou fazer a minha parte. Eu vou fazer esforço para ser aprovado. Eu vou me doar um pouco mais. Eu vou me quebrantar um pouco mais. Eu vou me entregar um pouco mais. Mas eu quero que aos teus olhos eu seja aprovado. Aprovada. Salta do teu banco. Vem até aqui à frente. Eu quero. Cristo é vitória, em Cristo é bênção. Chavacandei. Curve a sua fronte. Leva a soldeira cantei. Aline, ora aqui pelo Natan. Deus vai dar uma vitória para o Natan hoje à noite. Labraço derecantei, oracanduro marecanterecei, laibriaçu decominacei. Irmã Daniela Zílio, ora pela esposa do irmão Cristiano aqui. Esta aí mesma, ora por ela. E da canso deraquentei. Sudo comansai tu de comende flácia, cabaço de comende fosse de rau, o ramanto camanto sei.